Olá, seja bem-vindo ao nosso sprint de fundamentos de como fazer a gerência de projetos de software. Meu nome é Jean, sou professor de informática. Estou aqui para te ajudar a esclarecer algumas dúvidas e dar uma ideia inicial para você iniciar o seu projeto de desenvolvimento de software. Para isso, nós iniciamos essa aula mostrando para você a plataforma Trello, que é uma plataforma de gerenciamento de tarefas. Existem outras plataformas de gerenciamento de tarefas, como por exemplo o Monday.com, e também temos o Notion, que nos auxilia consideravelmente em gerenciarmos tasks, né? Gerenciarmos tarefas. O Notion não abriu aqui, mas também é um outro software que ajuda consideravelmente esse tipo de certo? Plataformas como o Monday.com e como o Trello, elas têm outras finalidades, né? Para gerenciar relacionamentos com o cliente, gerenciar atendimento de suporte de TI, call center, operações de marketing, campanhas e, no caso de hoje, é gerenciamento de projeto de software, beleza? Então vamos lá, o que a gente precisa para a gente estar fazendo um software, né? Pelo menos organizadamente iniciar ele. Qual que é o passo inicial? A gente primeiro vai direto para o código, a gente primeiro vai direto para o front-end, a gente vai direto para o marketing. O que a gente faz primeiro para a gente poder organizar as coisas? Por quê? Porque organização é um fator fundamental se a gente quiser começar uma documentação coesa, correta e ter, né, todo um time integrado trabalhando de forma correta em relação àquilo que a gente deseja, beleza? Então vamos lá então. A plataforma Trello, após você realizar o seu cadastro, você vai ter a disponibilidade de criar cartões. E esses cartões são organizados aqui, né? Cada um desses tópicos aqui é um cartão e tem uma finalidade que você coloca nele. E aí nessas tarefas a gente distribui em tarefas que ainda não foram feitas, que fica nessa primeira tabela. Depois a gente coloca as tarefas que estão sendo realizadas e as tarefas que estão prontas. Ao finalizar o projeto, né, o que é muito difícil, porque quando a gente fala de desenvolvimento a gente está sempre fazendo melhorias, provavelmente o que vai estar cheio aqui é a tabela de pronto, né? A tabela de feito, o que foi realizado em torno desse projeto. E o assunto de hoje é como que a gente inicia isso, como que a gente organiza isso, o que é necessário para a gente fazer um projeto. A gente começa um projeto primeiro com ou a definição do projeto, ou então a gente define quais são as coisas que são necessárias para estar realizando a concretização desse projeto. Isso é o que a gente chama de análise de requisitos, né? A análise de requisitos ela passa não somente por aquilo que é o desejo de desenvolvimento, né? O produto. A gente pensa, por exemplo, olha, eu quero fazer um site, beleza, esse site ele vai ter quantas páginas? Vai ter 5 páginas. Dessas páginas, o que vai ter em cada página? Essa página vai ter um banner, essa página vai ter algum fluxo de lógica dentro dessa página, vai ter página de contatos, vai ter página sobre. Isso tudo é a parte do briefing, né? A gente está preenchendo como que a gente vai, o que a gente tem que atender de especificações visuais e de funcionalidades em torno de um programa. Mas programas mais elaborados, a gente precisa mais do que isso. A gente precisa de outros tipos de definição. Dentre essas definições, a gente começa com a definição do stack que será utilizado. O que é o stack? O stack são o conjunto de tecnologias que será utilizado, certo? Então aqui foi criado um cartão que é para as definições do stack que será utilizado. E aqui a visão superficial do stack. Nós temos um site muito famoso chamado BuildWith, construído com. A gente tem uma overview aqui de tecnologias que são utilizadas em torno de qualquer site. Então, sempre que você vê um site, você pode verificar o que esse site possui. Esse aqui, no caso, está utilizando fontes, está utilizando uma API do Google para fontes, tem um sistema de CAPTCHA, que é o sistema de verificação do usuário, para estar trazendo mais segurança. Tem um Twitter também,
tem metadados, tem compatibilidade para funcionar com iPhone, tem alguns CDNs que são scripts remotamente solicitados, né, de outro servidor, que podem ser utilizados na renderização de uma página. Tem a hospedagem do site também, no caso aqui foi hospedado no Cloudflare. Nós temos também tecnologias que foram utilizadas como o jQuery, que é a biblioteca de JavaScript. Nós temos também mais Twitter, nós temos também padrão também, né, de UTF-8, que é padrão de leitura, formato de leitura de páginas no HTML. Nós temos a W3C, que é o maior centro, né, de referência para desenvolvimento na parte de front-end. Nós temos algum framework que pode ser utilizado como Bootstrap. Nós temos o estilo de CSS que está sendo utilizado, os protocolos de HTTP também que estão inseridos, bem como qualquer outra informação tecnológica que tenha em torno de um site. Isso de um site que já está pronto, certo? Isso já começa a abrir a nossa mente em relação ao que é o stack, quais são as possibilidades, porque os sites eles são diferentes, né? Então cada site possui um determinado tipo de tecnologia. E quando a gente pega um determinado tipo de tecnologia, por exemplo, olha, Cloudflare, beleza, a gente consegue ver estatísticas. Essas estatísticas nos dão informações como, por exemplo, quais são os top 10 sites, 10 mil sites do mundo que estão utilizando essa tecnologia. Então aqui a gente tem um gráfico aqui mostrando que a linha verde é essa daqui de baixo, que é a quantidade dos 10 mil sites mais acessados do mundo. Pouquíssimos estão utilizando essa tecnologia, mas a gente vê que ela é largamente utilizada aqui, ó, tá passando aqui por quanto? 500 mil. Possui, né, os top 1 milhão sites aqui, ó, os top 1 milhão sites que estão disponíveis na rede mundial de computadores. Aproximadamente 500 mil estão utilizando essa tecnologia. Isso é muita gente utilizando, né, esse tipo de recurso. E aí nós temos também, né, a opção também de colocar de toda a internet. Tem muita gente que está utilizando mais ainda. E aqui nós temos também os top 100 mil sites que utilizam esse tipo de tecnologia, certo? Nós temos também informações como, por exemplo, no Brasil, quantos sites estão utilizando essa tecnologia. Nós temos também outros tipos de estatística. Aqui, ó, dentro dos top 1 milhão hospedados no mundo, 40% praticamente utiliza essa tecnologia. Isso aqui tem um raio de abrangência muito grande. Então tem tecnologia que é mais utilizada, tem tecnologia que é menos utilizada. Algumas tecnologias oferecem mais recursos, outras tecnologias oferecem menos recursos. Isso cabe a justamente esse momento de estar verificando o stack para ter, né, uma noção mais ampla sobre isso. O que vale a pena em termos de custo, em torno de investimento, o que vale a pena em torno de desenvolvimento, o que vale a pena em torno de complexidade, curva de aprendizado, integração de time, ferramentas que têm que ser utilizadas, infraestrutura que tem que ser utilizada, custos de marketing. Toda a tecnologia que a gente coloca no site, a gente tem que pensar em torno desses fatores, beleza? Legal, aí a gente já passa aqui também para o Stack Sharing, que é uma rede que fornece o serviço específico de mostrar qual é o stack que uma empresa trabalha. No caso aqui, o exemplo está dando o Clash of Clans. O Clash of Clans está utilizando tecnologia da Amazon, AWS, está utilizando tecnologia do Google Analytics, está utilizando tecnologia do jQuery. Então, se você trabalha na área de TI, você tem determinada tecnologia que você trabalha, por exemplo, com Python, né? Ou então, vamos colocar aqui Ruby, ou JavaScript, né? JavaScript, vamos colocar o JavaScript aqui. O JavaScript, no caso, vai apresentar quais são as empresas que utilizam JavaScript. Então, o Airbnb usa JavaScript, o Instagram usa JavaScript, o Slack, o Reddit. Tem várias empresas aqui que utilizam essa tecnologia. Se você domina algum tipo de tecnologia e você quer visualizar quais empresas o seu stack, né, o seu stack particular possui viabilidade para contratação, aqui você já tem, né, as empresas que utilizam esse stack. E aí você vai
obviamente, ter mais possibilidades a partir do momento que o seu stack é compatível com o local que você trabalha. Olha, eu trabalho com JavaScript, Python e eu sei de Node também, Node.js. Aí você já vai ter uma empresa aqui que tem esse tipo de stack e é muito mais fácil você estar sendo, né, integrado ao time e trabalhando com aquela ferramenta porque você já está habituado com muitas tecnologias que são utilizadas lá. Beleza? Isso aí já se economiza tempo de treinamento, já se economiza uma quantidade considerável de tempo e também comunicação, né, integração entre as pessoas que trabalham com aquela empresa. Beleza? Então isso aí é o overview tecnológico das empresas que já estão no mercado. Por isso que tem que se definir qual vai ser o stack utilizado para o projeto que você está interessado em iniciar, interessado em desenvolver. Beleza? Então a primeira coisa é entender, né, quais são as definições do stack. Entender qual o stack que a gente vai trabalhar, qual que é o tamanho da equipe, qual que é as skills dessas equipes em relação ao desenvolvimento, em relação às tecnologias. Porque nem sempre a gente trabalha ou tem a possibilidade de estar adaptado ou a empresa precisa... É muito difícil muitas vezes a empresa se adaptar a você do que você se adaptar a uma empresa. Então a gente precisa de quê? Você precisa de ter uma noção em torno da sua equipe de quais são as habilidades e qual que é o nível dessas habilidades, né? Então aqui, eu coloquei meu nome, qual é a força, né, dessa skill. Então eu entendo de programação e desenvolvimento da linguagem Ruby on Rails e de Python também. Eu tenho um médio conhecimento aqui em relação ao Tailwind, CSS, que é já a parte de front-end. Entendo de alguns template engines, como o Jinja também, né? Que é para a gente estar economizando uma parte considerável de código. E também tem as skills que a gente também não é muito forte, né? A gente tem no meu caso aqui, JavaScript, realmente eu preciso aprofundar mais para eu poder ter mais conhecimento em relação a isso. Agora, se você trabalha numa equipe, se você não trabalha com front-end, por exemplo, com animações ou então algum tipo de base tecnológica como Node, Grunt, Angular, se você não trabalha com esses tipos de stack para back-end e para front-end também, que é o caso geralmente de JavaScript, né, com React, React Native, e como vários outros, a gente tem muitos tipos, né, de JavaScript, a gente acaba tendo maior viabilidade, dependendo do tipo de projeto, de mexer com outras linguagens para back-end e o front-end adotar outros tipos de tecnologias. Beleza? Além disso, nós temos também os bancos de dados, né? Os bancos de dados que podem ser utilizados. No caso aqui foi colocado os bancos de dados que eu já trabalhei e tenho uma facilidade em relação a fazer pesquisas, inserir no banco de dados, fazer uma leitura, utilizar estruturas de ciência de dados, análise de dados. Aí a gente já tem aqui no caso o Postgres e o SQLite, certo? E tem também a parte de desenvolvimento mobile, né? O Flutter aqui eu prezo mais pelo desenvolvimento nativo, por questões de performance, por questões também de entendimento do ciclo de vida dos aplicativos. No caso do Android é um pouco diferente do iOS, e aí também um pouco diferente da parte web também. Então, no caso para o Android aqui ficou o Flutter, no caso para o iOS ficou Swift, né? Que é a linguagem nativa da Apple, no caso. E também tem a parte de servidor, né? O server-side, que são as ferramentas que são utilizadas a nível de servidor. Nesse exemplo aqui foi colocado o Docker, que é um container, né? A compactação em forma de container, o que ajuda consideravelmente em questão de deploys, para a gente poder estar entrando no servidor e já ter uma estrutura pronta e que a gente sabe que vai funcionar, porque a gente já compactou isso em um outro computador. Tem estruturas de web service, né? Como o web server, como o NGX. A gente tem também aqui o jRecord, que são as operações e trabalhos em relação a como que o servidor vai se comportar em relação à aplicação que vai ser lançada ou distribuída, né, ou implementada, certo?
E aqui a gente consegue gerenciar a quantidade de operadores, quantos cores que vão ser utilizados, bem como outras configurações, portas que serão abertas e por aí vai. E a gente tem também recursos remotos, né? A gente tem o Firebase, que é muito famoso, que serve para a gente estar utilizando certas estruturas de banco que não é local. A gente pode utilizar aí essas plataformas para nos ajudar consideravelmente. E também tem o Helm Database, que também tem a mesma viabilidade, só que para bancos de dados para mobile, beleza? Então, essa parte aqui é a parte do stack, a parte de definição tecnológica que vai ser utilizada no projeto, beleza? Após ser definido o stack, né, após foi entendido, então, a gente já faz o que? A gente já muda esse cartão aqui para fazendo. Na verdade, tinha que ter passado antes, né? Porque a gente já fez aqui a definição do stack. E aí, depois que a gente já fez todas as tarefas aqui, né? Já foi definido o stack, então, que vai ser utilizado. Aí já pode transferir aqui para a tarefa que já foi realizada, beleza? E aqui nós temos também a questão de Project Definition, né? A definição do projeto, que na verdade pode vir até antes, né? Mas organizado fica mais fácil da gente ver o que já foi feito e o que não foi feito. Se a questão tecnológica do stack é algo que já está resolvido antes do projeto ser feito, né? Tem essa consistência aí de poder resolver primeiro o stack. Mas geralmente se você tem depois que você irá procurar como que vai ser desenvolvido o projeto, aí o stack pode ficar para depois e primeiro ficar definido a definição do projeto, certo? Então aqui está um outro cartão para definição do projeto. O conceito da ideia do projeto, se é um jogo, se é uma plataforma a serviço, se é um software a serviço, se é um site de conteúdo, qual que é a especificação desse projeto, certo? E aí a gente tem uma questão de infraestrutura, né? Se a infraestrutura não precisa de uma infraestrutura pequena, precisa de uma infraestrutura grande, porque nós temos servidores que são limitados, né? Dependendo do tipo de plano que a gente vai estar utilizando. Então, a gente tem uma lista de tarefas aqui, ó, de entendimento de quais são as definições do projeto, definição do tipo de projeto, fazer um sketch inicial do projeto, e também o domínio, né? Qual vai ser o nome do projeto também. Após definido o nome do projeto, a gente tem também aqui o Gand.net, que é um site muito famoso que nos oferece a possibilidade de estar registrando um domínio que seja especial, né? Vamos colocar aqui projeto legal.lá. O lá significa Los Angeles, né? A terminação do estado de Los Angeles, né? Do estado não é Los Angeles, é cidade, né? Los Angeles. Sou brasileiro, né, gente? Ó, cidade da Califórnia. O que eu acho estranho, porque geralmente domínios são relacionados com países. O JP, Japão, RU, Rússia, CH, China, .com, geralmente company, né? .com.br, Brasil. Você tem todas essas disponibilidades aqui. Geralmente domínios americanos, eles possuem nenhum tipo de restrição para estar sendo criado, mas se você mora em outro local, em outra localidade, você já vai precisar verificar se tem alguma especificação aqui para estar registrando determinado tipo de domínio. Então, alguns domínios você tem que ser residente aqui, ó. Vamos ver as condições para registrar projetolegal.app. As condições aqui são requerimentos da extensão, né? Você precisa ter protocolo HTTPS inserido, então é inaceitável que esse tipo de site aqui não possua um cadeado de segurança HTTPS. As condições elas variam muito, né? O ponto .eu aqui está reservado para pessoas individuais que moram na Europa, União Europeia. E tem os valores que variam muito, né? Varia desde domínios que valem mais de 10 mil, 50 mil reais, até domínios que são bem mais baratos porque possuem uma terminação muito pouco utilizada. Esse aqui, por exemplo, é o projetolegal.fr, um site que
tem que ser francês, provavelmente a condição, tem que ser um residente, né, da área da Europa. Custa 6 dólares. 6 dólares, nós estamos falando, 6 euros, né? 6 euros nós estamos falando aí de aproximadamente 6, 17, uns 42 a 50 reais. É mais barato do que de diversos locais de registro de domínio. Então nós temos a jurisprudência de onde o domínio está sendo registrado. No caso do Brasil, existe o registro.br. Registro.br, que é o órgão responsável para estar gerenciando a jurisprudência de domínios registrados no Brasil.com.br ou .br.com, acho que tem br.com também, que é muito pouco utilizado. Isso tudo fica na jurisprudência de um órgão específico no Brasil. E tem outras empresas, como o ICANN também, que gerenciam essas questões de domínios internacionais, certo? Então, essas são as definições iniciais do projeto. A gente fez a definição, né? Vamos falar que a gente vai fazer definiu que a gente vai fazer um jogo, vamos supor, né? Então já foi entendido quais são as definições do projeto, a gente já definiu que vai ser um jogo que vai ser realizado, a gente já definiu o domínio, vai ser jogolegal.app, vamos supor, né? A gente já sabe onde vai comprar esse domínio e agora criar o sketch inicial, né, do projeto. E aí a gente já terminou uma outra tarefa aqui, beleza? Foi colocado aqui, ó, um espaço para comunicação. Esse cartão aqui ele não precisa necessariamente estar aqui, a gente pode fazer até como uma lista e deixar separado aqui. Mas a comunicação serve para a gente estar deixando algum comunicado em relação à equipe que está trabalhando em torno desse projeto. Você pode estar alocando as pessoas para estar também movimentando isso aqui, para que o fluxo seja integrado. As integrações, elas ajudam consideravelmente em torno do desenvolvimento de projeto. Para isso, a gente precisa de ferramentas adequadas para estar fazendo isso. Então, a gente pode passar também, né, não tem uma ordem necessariamente de execução, mas a gente já pode passar aqui para as definições de integração. Quais são as ferramentas integradas que serão utilizadas no projeto? As equipes podem trabalhar melhor se elas estiverem com ferramentas integradas. Não somente pela comunicação, mas por aquilo que é tecnológico que está sendo utilizado. No caso, para a gente integrar código, a gente pode utilizar o GitHub para estar verificando alterações do código, dentre outras questões. A gente tem a integração contínua, que serve para a gente estar trabalhando de uma forma flexível e em torno da entrega, né, de código, em torno da entrega entre aquilo que está no servidor e aquilo que está em outro local, né? Porque a gente tem dois ambientes, da homologação e da produção. A homologação serve para a gente estar verificando se o nosso software está funcionando de forma correta. Depois que ele está funcionando de forma correta, a gente manda isso para a produção, que é um ambiente online. O Jenkins tem a mesma finalidade e tem aqui também o Code Cove, que serve para verificar qual é a cobertura de código que está existindo ali. Quais são os packages que estão instalados, quais são a verificação de bugs, verificação se está funcionando o código, verificações das rotinas de deploy, como que elas estão acontecendo, qual a porcentagem de produção de cada pessoa, o que já foi produzido em percentual de determinada feature que está bem especificada como trecho de código, de pacote e assim sucessivamente. Aqui tem o fluxo de equipe, né, de trabalho. Já foi falado dessa plataforma que está sendo utilizada aqui, que é o Trello. Tem o Monday.com e tem o Notion também, que já foi abordado no início da aula. Inclusive, eu não sei por que não abriu. Foi porque eu coloquei CO, é SO a terminação aqui. Então, esse aqui é o Notion, não foi apresentado no início da aula, mas aqui já está disponível para entrega. Mais um motivo para as coisas estarem organizadas, né? A gente já tem as ferramentas e com o escopo do projeto aqui bem disponível para a gente poder visualizar e o resto da equipe também ter essa disponibilidade. Então, vamos dizer que a equipe definiu que vai utilizar GitHub, definiu que vai utilizar Jenkins ou então Travis, que vai fazer a cobertura de código, a equipe também vai utilizar o Trello, e isso tudo já foi definido também, a tarefa também já foi realizada.
Então a gente já pode trazer para cá. E aí a gente tem a definição de infraestrutura. Isso é o quê? Aqui deve ser colocado tudo aquilo que é necessário em relação à infra para estar fazendo o produto, né? O site, o aplicativo, estação, plataforma, toda aquela definição que já foi feita no tipo de projeto que a gente vai trabalhar. Então a infraestrutura ela envolve desde servidores locais ou remotos, desde computadores que serão utilizados, desde internet, desde mouse, teclado, tudo aquilo que é de infra é colocado nessa definição aqui. E tem algumas especificações que devem ser consideradas em relação à projeção do projeto. O projeto é um projeto que o desenvolvimento conseguiu enxergar que precisa de um plano pequeno para iniciar e depois consegue crescer e aumentando essa necessidade, ou o projeto ele é robusto, ele já precisa de um servidor dedicado, ou o projeto ele está em um ponto inicial de verificação, mas a gente precisa utilizar um VPS. Por isso que a gente precisa de verificar as outras definições para ver quais são as limitações de determinada empresa ou serviço que a gente possa utilizar. A gente vai precisar de um cPanel, a gente vai precisar de um WHMCS para gerenciar diversas revendas de hospedagem, a gente vai precisar utilizar o Linux ou um servidor com Windows. Como que vai ser feito isso aí, né? A gente tem também os Data Trackers, que são os rastreadores de quais são os dados que estão sendo requisitados em torno de um site. A gente pode verificar com Data Trackers aqui se a gente tem algum CDN que está sendo muito puxado e muito requisitado, se está lento demais e fazer o rastreio. E a gente pode monitorar o servidor também com o Datadog, que é um tipo de monitoramento famoso que a gente vê largura de banda, quanto que está sendo exigido, a gente vê o sobrecarregamento do servidor, informações que são cruciais, porque a gente às vezes faz um desenvolvimento, mas na hora que a gente aplica ele, a gente nem sempre está utilizando memória suficiente, tem que fazer um trabalho para reduzir isso, para que o custo de servidor seja mais baixo. A gente tem processadores envolvendo também, a gente tem armazenamento, tudo isso são informações que a gente precisa ter uma visualização facilitada, e essas ferramentas aqui nos ajudam nessa tarefa. E nós temos também ferramentas de auditoria, como o Red Hat Enterprise. Tem uma biblioteca famosa chamada IDE, que a gente consegue fazer auditorias em servidores Linux. Red Hat foi comprada pela IBM, não lembro qual foi o valor, mas sinceramente eu acho que foi uma das melhores compras realizadas pela IBM até hoje. E uma grande incorporação, vamos assim dizer. Então, entendido a infraestrutura, os recursos de infraestrutura, tem que definir quem vai ser o fornecedor dessa infraestrutura e também definir a periodicidade de pagamento. Vai pagar esse servidor mensal, vai pagar esse servidor trimestral com desconto, vai pagar 6 meses, vai pagar durante um ano. Essa periodicidade, muitas vezes, a gente tem atrelado a qual que é o desfecho, né? O projeto está sendo desenvolvido legal, as coisas estão dando certo, o projeto tem uma perspectiva de ser um projeto futuro, é apenas uma competição que a gente vai estar participando, que vai produzir algo de 1 mês, 2 meses, 3 meses, depois não vai ser utilizada. Esse projeto vai ser realmente implementado, a gente está pensando em uma empresa que foi registrada com CNPJ, a gente vai entrar nisso aqui realmente de cabeça e vai ter a garantia de que 1 ano isso aqui vai ter que funcionar, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. A renovação do domínio, a gente já vai comprar o domínio para 2 anos, 3 anos, 4 anos. Qual que é o nível de investimento em torno da ideia e segurança disso também? E tem também as verificações de propagação de domínio, para a gente verificar se esse domínio está funcionando em todos os países. Aqui tem alguma lista de fornecedores, diversos fornecedores de hospedagem. Tem o HostGator, tem a Cloudflare, tem DigitalOcean, tem o Heroku, Hotdime, KingHost, JFrog, que fornece infraestrutura grande, para pessoas que trabalham com uma software house, vamos assim dizer. Tem o Hostinger e outros
que não foram listados aqui, mas que atendem à mesma finalidade. Ou seja, empresa que está fornecendo servidor de hospedagem, porque é muito difícil você já começar com um servidor local, que você mesmo está gerenciando tudo ali, questões de segurança, desempenho e tudo mais. E o preço disso muitas vezes é mais viável você estar utilizando uma empresa para, depois que escalar uma aplicação, você ter seu servidor local. E também qual é o tipo de sistema operacional, se está sendo utilizado num VPS ou dedicado. No caso do meu stack aqui, eu já trabalhei com essas três plataformas de Linux. O CentOS é bem famoso, o pessoal mais das antigas, né? Utilizou durante muito tempo o CentOS, que depois foi dado uma descontinuada e passou a adotar o Rock Linux. E o Alma Linux também é uma estrutura enterprise muito robusta para estar trabalhando aí de uma forma legal também. Essas definições aqui, elas vão estar atreladas também com os tipos de biblioteca que estão disponíveis, né? A gente vai usar um apt-get, a gente vai utilizar um YML, nós vamos utilizar um Yum, a gente vai utilizar qual tipo de biblioteca para fazer a instalação e gerenciamento do servidor. Porque a gente vai ter que utilizar systemctl, a gente vai ter que utilizar ferramentas de daemon, aí já é a parte mais técnica, né? Mas aí a gente tem que ter essa noção toda para ver qual que é a infraestrutura que vai ser utilizada, certo? Definido então a infraestrutura, já definiu, por exemplo, que vai utilizar o Rock Linux, vai ser hospedado na empresa tal, vai conversar com o VPS, já fez essas definições, vai pagar em 2 meses, 3 meses, 1 ano, já colocou tudo isso aqui já pronto para iniciar o projeto. Porque aqui já definiu o stack, já sabe que tecnologia que vai utilizar, já definiu a infraestrutura, já sabe como que vai ser a infraestrutura aqui que ela vai aguentar de largura de banda, de memória, de HD e tudo mais. A gente já sabe como que o time vai ser integrado e a gente também já fez a definição do projeto. A gente definiu, vamos assim, exemplificar aqui, que vai fazer um jogo, certo? Se a gente vai fazer um jogo, a gente já precisa de um pensamento voltado em torno do projeto, certo? E para isso, a gente tem que ter uma estrutura, né, um gerenciamento bem feito, um gerenciamento que seja bem estruturado, vamos assim dizer. Então a gente vai dar uma verificada aqui. Tem um sketchzinho aqui disponível aqui com os recursos, né, imagens que vão ser utilizadas, o tipo de conteúdo, o designer, DNS, o domínio, questão financeiro, a estratégia de crescimento, as indexações do Google, de infraestrutura, as auditorias de link, os e-mails, como é que vai funcionar, vai utilizar um e-mail marketing, vai utilizar um servidor próprio de envio de e-mail, vai utilizar um serviço de e-mail como o MailChimp, como que isso vai funcionar, questão de marketing, a questão de monetização está aqui, mas isso aqui já em termos de sketch, ou seja, de esboço, certo? Questões de direitos autorais, questões de Search Engine Optimization, os sitemaps e os pings que serão utilizados, e o Wayback Machine, que é uma ferramenta legal para a gente verificar e estar armazenando de forma mínima e temporária qual é a característica do site em um determinado dia. Por que é legal usar o Wayback Machine? Porque a gente tem mudanças que acontecem constantemente no site, né? Então você colocou janeiro lá, uma vez que você utilizou o Wayback Machine, por mês que você utilizou o Wayback Machine, você vai ver quais foram as diferenças no projeto em janeiro, fevereiro, março, abril e assim sucessivamente. E também se a empresa, né, o projeto tem uma página no Wikipedia. Show de bola? Então esse aqui é o sketch de um projeto, beleza? Legal, já fez o sketch aqui do projeto, já realizou outra tarefa. E tem quais são os tipos de dados que serão utilizados para um projeto. São as relações do banco de dados, são os datasets, ou seja, as informações armazenadas em listas que serão utilizadas no projeto e que tipos de protocolos serão utilizados e como que acontecerá a consumação em torno desse projeto. No caso, tem as APIs que fornecem muito bem essa parte.
tanto de você fornecer uma API, quanto você consumir o banco de dados, quanto você também requisitar informações e dados. A API está aqui porque ela está diretamente relacionada com os dados que serão utilizados. Aqui a gente pode armazenar também algum tipo de código que vai ser utilizado inicialmente para exemplificar, bem como outros tipos de informações, né? Tem aqui um exemplo aqui do REST API. No caso de um jogo, tem os grupos de usuários, os tipos de personagens que serão criados, o e-mail do usuário, né? Como que vai funcionar a estrutura do jogo em questões de dados, beleza? Tem aqui também os tipos de grupos que vão participar dessa plataforma, porque um jogo é uma plataforma, né? Um jogo online é uma plataforma, então eu preciso ter separado os grupos de jogadores, eu preciso ter separado os grupos de administradores e os NPCs, que são aqueles personagens que apenas interagem, que não são jogadores, certo? No caso aqui, se é um jogo que vai ser realizado, a proposta do projeto de um jogo precisa de ter uma base de dados contendo informações com qual é a experiência que os jogadores possuem, quais são os itens, quais são as skills, quais são as classes, quais são os tipos de animações e assim sucessivamente. No caso do RPG Maker, ele já tem que esses parâmetros de HP, o personagem de MP, ele mexe tem no nível 2, do personagem, com a força, pensar, né, como fazer essas alterações, vão ser armazenadas na API, vão ser armazenadas no banco de dados, e assim sucessivamente. Tudo que se refere a dados. Mas você precisa saber onde você vai pegar esses dados. Como você vai fazer, de que forma? Você vai coletar esses dados? Você vai armazenar esses dados? Você vai ter que limpar esses dados? Esses dados vão ter que tipo de comportamento? Que, igual eu falei, uma coisa implica na outra. Então você precisa trazer o esboço do projeto de como que as coisas vão funcionar, como que elas vão se relacionar, como que é a solução disso aqui para funcionar legal. E aí você tem, eu coloquei aqui também, o sistema de Hero System, que é um sistema de heróis, que cuida necessariamente desse balanceamento das habilidades do herói. Então, se no jogo tiver lá um gráfico mostrando qual a intensidade da força, qual a intensidade da agilidade, qual a intensidade da inteligência, da defesa, do ataque, e assim sucessivamente, beleza? Então, olha, o projeto foi definido que vai ter que fazer um jogo, beleza? Os tipos de dados foram definidos e como que esses dados vão ser utilizados foi definido, beleza? Tarefa realizada, beleza? Aqui nós temos a aba de finanças. Essas abas de finanças são em relação aos custos que vão envolver o projeto. Vai ter que comprar café para a equipe, ou então um chá para a equipe. Vai ter que comprar um domínio. Tudo que foi comprado e pago, foi pago mensalmente, foi pago anualmente, tudo relacionado ao financeiro, em relação ao servidor, em relação à infraestrutura, de custo, é colocado aqui nesse tipo de tarefa aqui, beleza? E a gente já passa também para a qualidade de código, que é uma tarefa que pode ser feita juntamente com a parte de infraestrutura, com a parte também de stack definition e integração também, porque tudo isso está muito relacionado com a qualidade de código, o tipo de integração, o stack que vai ser utilizado, a infraestrutura que vai ser utilizada, se a gente vai estar utilizando Windows, Linux, isso é código diferente. O código tem que funcionar corretamente e ter facilidade para as pessoas que forem utilizar em torno da equipe, obviamente, né? O acesso, as pessoas que têm direito a esse acesso, e para trabalhar de uma forma mais tranquila. Então, em relação à qualidade de código, tem a questão de funcionamento, né? Arquitetura de software que vai ser utilizada, arquitetura mínima, obviamente. Isso aqui não está falando de CRUD, isso aqui não está falando de responsabilidade única, isso aqui não está falando de entidade de relacionamento, não está falando em relação a
classes são públicas, protegidas, privadas, se tem herança, se tem polimorfismo, não está falando em relação a se vai utilizar um factoring de design patterns, não está falando nada desse tipo, né? O que a gente está falando aqui, se vai se utilizar um proxy de design patterns, enfim, essas definições não estão sendo colocadas aqui. O que está sendo colocado aqui é o que? A arquitetura que será utilizada. Se no caso, se for Ruby on Rails, que for utilizado como definido como stack, a gente tem um tipo de funcionamento. Se o que foi definido foi Django, a gente tem outro tipo de funcionamento. Então, as estruturas dos frameworks e como que elas vão funcionar é o início da infraestrutura que será utilizada. Então, antes da gente preocupar com o ML, preocupar com esses funcionamentos lógicos, fluxogramas, tratamento de erro, exceptions, tudo isso aí é para frente. Primeiro, a gente precisa saber, as pessoas que forem trabalhar em torno do projeto precisam saber qual é o funcionamento mínimo, né? Como que funciona o framework. Dentro de cada uma dessas estruturas aqui, a gente tem, obviamente, muito mais coisas. O modelo, a gente vai estar, no caso do Django, a gente tem um funcionamento, um fluxo de funcionamento. O usuário faz uma requisição de endereço, esse endereço solicita para um navio ali que consulta um modelo e também é mostrado um template e tem uma resposta para o usuário. Então isso tem um modelo de funcionamento MVT, Model View Template, que é diferente do caso de Ruby, que a gente tem uma infraestrutura que é MVC, Model View Controller, e o routing aqui que está fazendo as rotas relacionadas com a URL. Isso tem uma nomenclatura que muitas vezes é diferente, mas é igual, mas também tem particularidades também que são diferentes. As pastas de acesso público, então privada, né? O Web Service está utilizando NGX, está utilizando de Unicorn, e o browser do usuário, e o database está aqui do outro lado, certo? Então a arquitetura do framework é super importante e precisa ser definido, obviamente, né? Se vai utilizar uma ou se vai utilizar a outra. Tem projetos até que utilizam as duas, dependendo, né? Um servidor de aplicação de um jeito e outra parte do projeto de outra forma. Então, não é uma coisa muito legal porque você tem diferenças em torno do desenvolvimento, mas acontece. Os testes serão utilizados, teste unitário, teste comportamental, as bibliotecas que serão utilizadas também para legibilidade de código. Padrão, no caso do Python aqui, tem o guia de estilo, né, de código Python, que são as PEPs, uma lista muito grande de de padrões para que o código seja visualizado de uma forma mais profissional, trazendo melhor legibilidade, trazendo melhor compreensão e entendimento e um padrão profissional de trabalho. Beleza? Definido também as questões de qualidade de código, a gente já passa para aqui, a gente já passa para como que vai ser a monetização do produto e como que vai ser as operações de Search Engine Optimization. No caso de monetização, é definido qual que vai ser a forma de monetização de um produto. Ficam definições relacionadas com o valor patrimonial de um site depois que ele tem um determinado valor patrimonial, ele pode ser vendido. A gente tem também a forma de se monetizar, as projeções mínimas, né? Se o modelo for um modelo de ads, esse é o primeiro escopo, vamos assim dizer, a primeira noção. Se tiver 241 acessos, vai gerar quantas page views, isso vai gerar quanto de lucro. Se tiver quantos visitantes únicos, isso vai gerar de quanto de lucro por mês, projeção mensal, diária, mensal e anual, certo? E também tem uma plataforma aqui que foi colocada só para saber, né? Que você pode ter você tem um local que você pode vender, mas você pode vender depois que você tiver a comprovação de um balanço patrimonial.
Depois que você saber quanto por mês que aquele site rende, qual que é o modelo de monetização. E é isso aí. Aqui já vai vender serviço, vai vender conteúdo, vai ser através de propaganda, vai ser através de assinatura. Tudo que se refere à monetização fica nessa parte aqui, certo? Legal. Aí a gente já passa para as operações de Search Engine Optimization, que é uma parte que é um pouco extensa, mas que a gente tem também, de forma organizada, uma facilidade de trabalhar com isso. Os sites para auditoria de link, a gente tem, por exemplo, o Ahrefs, né? Os sites Price também, que foi mostrado na aba anterior, de monetização, também já consegue mostrar quais são o número de páginas indexadas no Google, o número de páginas indexadas no Yahoo, no Bing, e os backlinks que o site possui, e as redes sociais, alguns dados também relacionados com isso. Então a gente precisa de ter essas informações para a gente poder ver qual que é o aspecto de growth, né? Qual que é o aspecto de crescimento de um site. Porque o negócio muitas vezes não é somente a questão financeira, não é somente em torno do lucro, mas o domínio de como que o negócio está se comportando. E para isso a gente precisa de fazer auditoria de links com Ahrefs, que é uma ferramenta muito boa, ou outra, né, do tipo. E tem o WebCell também, que nos ajuda a verificar com a pontuação de on-page cell, quais são as tarefas que precisam ser realizadas ainda, se precisa colocar meta tags ou algo do tipo, qual está sendo o tipo de compartilhamento, se tem thumbnail disponível ou não, se tem OGs bem definidos, bem como outras características para ser melhor indexado. Temos aqui alguns verificadores de Search Engine Optimization, tem aqui verificadores relacionados com autoridade de domínio, tem também o Google Page Insights, que mostra a performance e desempenho, o GTmetrix também, que tem a mesma finalidade para verificar teste de performance de página, tem o Google Search Console para mostrar qual sitemaps já foi enviado para o Google, para o Robots poder dar uma analisada e rastreada. Tem o Bing Webmaster Tools, que funciona da mesma forma também. E o IndexNow, que funciona para estar tendo uma integração em massa, vamos assim dizer, com sistemas de motores de busca e está fazendo alguns pings para ser enxergado mais rápido. E outras ferramentas analíticas, como o Google Analytics e o Clarity da Microsoft, para poder ver algumas informações comportamentais em torno do usuário, certo? E essas foram as definições de Search Engine Optimization. E dessa forma aqui, você terá uma clareza muito maior em torno do projeto. Se você iniciou ou definiu muitas coisas, provavelmente você vai estar sempre mudando esses cartões, porque tem coisas que são definidas e pronto, acabou. Mas tem coisas que são mudadas, tem coisas que vão ter mais extensão em relação ao checklist, e você vai ter o gerenciamento dos comportamentos dos setores em torno do desenvolvimento do projeto muito mais bem definidos e funcionando, certo? Então, só para revisar, a gente precisa de essa estrutura aqui para a gente estar fazendo um projeto realmente com determinada segurança e comprovação. Definição de infraestrutura, ter qualidade de código, ter definição do projeto, briefing, análise de requisito bem feita, ter uma integração relacionada com as equipes, com o código, com as plataformas que serão utilizadas, tem que ter uma questão de infraestrutura de dados bem resolvida para estar trabalhando com ciência de dados de uma forma mais legal. Então, questões de banco de dados, questões relacionadas com listas, com dicionários. Isso vai estar em tabela, isso vai estar em plotando em gráfico, isso vai estar com o ORM de banco de dados funcionando de que forma, os modelos vão estar funcionando de que forma, se for utilizar algum framework específico. Tem um sketch do projeto, aquelas informações que não são de menor importância e também vão ser utilizadas.
as operações de Search Engine Optimization, que é a questão de como que vai ser mostrado nos motores de busca. Isso é fundamental, a gente não pode fazer um projeto e os projetos não ser visitados, não ter tráfego. A monetização, como que vai ser o modelo de funcionamento, as projeções iniciais disso aí, como que isso vai se comportar. Porque para a gente explicar isso aqui para alguém dessa forma, fica muito mais simples. E como gerente de projeto, você precisa de dar esse tipo de satisfação e esse tipo de informação para que você, de fato, tenha uma comprovação profissional. Há questões financeiras envolvendo a empresa e o projeto e as questões do stack, o stack tecnológico, que vai dar a possibilidade de, no futuro, depois que o site estiver pronto, tá lá no Stack Share lá que a empresa utiliza aquelas ferramentas e aquelas tecnologias. Beleza? Eu espero que você tenha gostado, desse mini curso, dessa mini aula rápida aqui, mas que esclarece uma visão bem enriquecedora de como que inicia um projeto, de que vai ser necessário, como que você vai abordar uma equipe, conversar com a equipe, fazer a apresentação, ou então deixar isso bem separado, porque muitas vezes quem trabalha com investimento, como financiador, ele nem quer saber qual que é, ele nem sabe ou entende de uma linha de código, mas ele quer saber muitas vezes, ou não quer saber, qual que é o stack que está sendo utilizado. Isso aqui funciona de forma integrada, mas isso é gerenciado de forma conjunta por um gerenciador de projetos, certo? Um grande abraço, sucesso hoje e sempre, bons estudos, bom trabalho e um grande abraço. Tchau, tchau!